O Trilhas da Democracia dá continuidade à série especial de 4 programas sobre os 45 anos da fundação do Partido dos Trabalhadores, recebendo o ex-presidente nacional do partido, Ricardo Besuini, para um diálogo sobre as relações entre o partido, entre o PT e os sindicatos e os movimentos sociais populares em geral. Seja bem-vindo de novo, Besuini, é um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Prazer é meu, Marco. Prazer estar com você mais uma vez para debater temas importantes. A gente estava contando aqui com a presença do companheiro de bancada virtual, Normando Rodrigues. Ele teve algum problema. Se no decorrer dessa gravação ele pintar na área, imediatamente ele será embarcado nessa nossa discussão. Besuini, eu começaria fazendo 2 perguntas, uma pergunta mais de caráter histórico e outra, digamos, mais sobre o tempo presente. Quando o PT surge, ele surge fazendo uma crítica àquela ideia marxista-leninista do sindicato como uma correia de transmissão do partido, né? E eu me lembro, você deve se lembrar muito mais do que eu, que na época se falava que, inclusive, estaria acontecendo o contrário, né? do partido como uma correia de transmissão dos sindicatos. Eu queria que você, e o objetivo dessa série é exatamente trazer à luz novamente, né, esse momento de fundação, os primeiros anos do PT. Eu queria que você recordasse, né, e refletisse, compartilhasse essa reflexão com a nossa audiência sobre esse rico momento dessas discussões e dessa prática. Essa seria uma primeira questão. E uma segunda questão mais sobre o tempo presente, diz respeito a como o PT vem convivendo com essa nova realidade, com esse novo fato que incide sobre o mundo do trabalho, que é a existência de cerca de 40 milhões de trabalhadores informais, algo em torno de 40%, 38%, 39%, 40%, ao passo que em 1980, quando o partido é criado, esse percentual girava em torno de 24%, 25%. Então, são essas as 2 primeiras perguntas. Por favor, fique à vontade para responder, começar pela segunda ou começar pela primeira. Por favor, Ricardo. Vamos começar, Marco, pela primeira. Na verdade, o PT teve digamos, um papel muito grande dos sindicatos, mas tinha também a presença de lideranças religiosas, acadêmicas, velhas lideranças políticas que estavam se incorporando ao PT e também uma parte grande dos movimentos populares. O fato é que a concepção que norteou aquele momento foi de reconhecer que o partido deveria ser uma representação efetiva dos movimentos sindicais, dos movimentos populares e também de setores organizados dentro das universidades. Com isso, você criava, digamos, uma dinâmica de um partido que não pretende ser dirigente no sentido vertical, mas que pretende ser uma representação do pensamento dos trabalhadores. E esse nome que o PT adotou, Partido dos Trabalhadores, ele implica em oferecer à classe trabalhadora, a partir da sua própria fundação, que já tinha muitos sindicalistas relevantes, a partir do próprio Lula, oferecer um canal de participação popular, partidária, com aquilo que está no nosso manifesto de fundação, ou seja, a democracia não virá se não for pela mão dos trabalhadores. E aí, trabalhadores no sentido muito amplo, não só o trabalhador de carteira assinada, todos aqueles que dependem do trabalho para viver, para poder garantir moradia, alimentação, educação, lazer, saúde.
Ou seja, não é aquela visão só da carteira assinada, da CLT. Embora a maioria dos sindicalistas fossem representativos mais dos trabalhadores organizados. Então, isso daí dialoga com a segunda pergunta, que é como conviver com essa mudança do mundo do trabalho, que ela é muito forte, mas não é tão desestruturante quanto muitos imaginam, porque ainda temos dezenas de milhões de pessoas com carteira assinada. E outros tantos que não têm carteira assinada, mas que sofrem uma exploração que pode produzir a consciência de classe. Nosso grande desafio, tanto em relação àqueles que têm carteira assinada, quanto em relação àqueles que têm outras formas de vinculação ao trabalho, seja as plataformas, seja o velho autônomo que existia muito antes das plataformas, o grande desafio é despertar consciência de classe, no sentido político mais geral, não apenas no sentido sindical. Então, por exemplo, a automação mudou muito o trabalho dos bancos, nas fábricas de automóveis, nas fábricas em geral, na indústria têxtil. A mudança da comunicação alterou drasticamente o papel do gráfico na sociedade. A própria agricultura hoje mecanizada mudou também o contingente de trabalhadores e a sua forma de se relacionar. Mas o fato é que nós temos ainda, especialmente num país como o Brasil, uma massa de trabalhadores explorados que podem se organizar sindicalmente, de maneira cooperativa ou associativa, e se vincular ao partido político como o PT. O PT só tem menos de 3 milhões de filiados, ou seja, tem espaço muito grande para buscar a adesão da classe trabalhadora a essa representação partidária. Bezuini, peço desculpas à audiência se em algum momento eu tiver que interromper por conta, já que a gente está falando de partido, sindicato, aqui está parecendo um chão de fábrica hoje por conta de uma obra feita no apartamento vizinho. Mas, Bezuini, você foi dos sindicatos bancários, você foi presidente do Sindicato de São Paulo, Osasco, região, né? E uma das áreas que mais sofreu, você acaba de citar, o impacto da automação foi os bancários, né? Que era uma categoria muito forte, né? na década de 80 e 90, e à medida em que começam esses processos de introdução de caixa eletrônico, até chegar o momento mais recente do uso dos aplicativos, foi reduzindo o seu quantitativo em termos objetivos, né? E os sindicatos bancários têm uma presença muito importante, né, na construção do PT, na construção dessa rede de sindicatos que vai dar origem à Central Única dos Trabalhadores, etc. Como é que você faz um balanço da presença dos bancários, balanço histórico da presença dos bancários naquele momento, né, em que você participou ativamente, e essa transformação objetiva decorrente dos processos de automação, da revolução científico-tecnológica de maneira geral? Olha, eu vivi, na verdade, boa parte da transformação, seja como trabalhador de base, seja como sindicalista e depois como parlamentar. Quando eu entrei no banco, em 78, já havia algum grau de automação. Eu trabalhava justamente no Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, mas as agências não tinham conexão nenhuma com o computador central. Todo o processo era remetido diariamente para processar nesse centro de processamento, e você tinha uma maioria da categoria que a gente chamava do peão bancário, que era o escriturário, seja no banco privado ou no banco estatal, trabalhadores de pequena qualificação, que tinham um salário muito baixo, não tinha praticamente nenhum direito além do salário, e tinha uma quantidade enorme. Pra você ter uma ideia, tinha uma agência do Bradesco, que eu atuei, ainda antes de ser dirigente sindical, atuei para fazer sindicalismo nessa agência, do meu horário de folga do trabalho. Eu estava ainda trabalhando dentro do banco, e saía ou ia mais cedo antes de entrar,
Essa agência tinha mais de 400 trabalhadores numa agência só, dos quais 180 eram caixas e mais uns 150 eram escriturários. Ou seja, o pessoal que ganhava menos e que, como todo o atendimento era feito na agência, tinha uma grande demanda do trabalho desse pessoal. Nós organizamos a greve de 1985, que foi a maior greve da categoria, logo depois da ditadura se extinguir formalmente. O grande líder foi Luiz Gushiken, que foi o nosso grande articulador nacional da unidade bancária em todo o país. Nós tivemos essa greve com uma massa de trabalhadores jovens muito mal remunerados e com uma grande insatisfação em relação à exploração dos bancos. Com o passar do tempo, foi entrando a automação. Primeiro, a conexão online das agências bancárias com o centro de processamento. Depois, mecanismo de autoatendimento. Depois, o chamado home banking, ou seja, a pessoa entrar na sua conta, ainda antes da internet, por um computador conectado a uma linha telefônica. Depois, internet banking, até chegar no smartphone que colocou na palma da mão de todo mundo uma agência bancária praticamente para fazer suas operações. Então, isso eliminou o emprego do peão, que é quem fazia todo aquele trabalho de processamento de informações, datilografia, digitação nas agências ou no centro de processamento, e transformou a categoria bancária em outra coisa. Hoje, 70% a 80% da categoria, que já é bem menor, tinha 1 milhão de trabalhadores, hoje deve estar em torno de 380 mil, são trabalhadores mais qualificados, voltados a investimentos, a atendimento qualificado aos clientes, de acordo com o nível de operação de cada cliente. Então, isso mudou muito. O sindicalismo continua forte nos bancários, mas não tem a mesma, digamos, expressão pública de mobilização. A negociação coletiva avançou demais. Se você pegar a convenção dos bancários desde os anos 80 até agora, foi uma das que mais evoluiu em todas as categorias, abarcando temas como saúde do trabalhador, a questão do reconhecimento da união efetiva para efeitos trabalhistas, o reconhecimento de diversos direitos sindicais, mas ainda, obviamente, uma relação capital e trabalho dura e difícil. É bom lembrar também que... Só para você falava dessa agência em São Paulo do Bradesco, você falou em 400, cerca de 400 trabalhadores. Sim, 400 trabalhadores de uma única agência. 400 trabalhadores. Dos quais uma única agência. Eu, no final do ano passado, eu tive que ir a uma agência do Bradesco no centro do Recife. E havia apenas um funcionário, que era ao mesmo tempo aquele que fazia a recepção da entrada do banco, para você dizer qual é o que você estava querendo fazer no banco. Ele, ao mesmo tempo que fazia, às vezes, de recepcionista, né, ele que te levava para resolver o problema no caixa. Né? Exatamente. Quer dizer, é uma transformação, quer dizer, um desaparecimento de postos de trabalho. Eu não queria, eu acabei te interrompendo, você falaria alguma coisa, mas qual é o impacto desse desaparecimento objetivo desses postos de trabalho que não vão retornar mais sobre a consciência de classe desse trabalhador bancário? Você acaba de dizer que continua sendo um sindicalismo muito combativo. Mas dentro dessa combatividade, quais são os impactos sentidos na consciência de classe desse trabalhador? Eu diria que o trabalhador bancário tem uma consciência de categoria maior do que a média. Até pelo sindicalismo muito atuante, que está presente nos locais de trabalho. Há uma cultura sindical de visita aos locais de trabalho, de diálogo com os trabalhadores, de fazer consultas à opinião da categoria.
não é só assembleia, você faz consulta direta. E hoje facilitada pela tecnologia. O sindicato tem o cadastro de telefones dos bancários e uma assembleia virtual hoje, às vezes, no caso de São Paulo, consegue fazer uma assembleia com 20 mil trabalhadores virtual, sistema online. Antigamente, pela dificuldade de deslocamento, você muitas vezes a assembleia tinha 400, 500 trabalhadores. Era mais uma vanguarda sindical. Hoje tem um processo muito mais de massa. Mas é óbvio que mudou um pouco aquela coisa do sentimento coletivo. Você tinha uma agência grande, ou como local de trabalho que eu me conscientizei como trabalhador, que nós tínhamos 1.600 funcionários do Banco do Brasil, em 4 turnos, e mais uns 1.000 terceirizados. E nós atuávamos, inclusive, para organizar os terceirizados, para que eles se sentissem parte da luta também. Para você ter uma ideia, minha primeira eleição foi para fiscal do restaurante desse local de trabalho. Eu tinha a incumbência de fazer uma luta para melhorar a qualidade do almoço, do jantar dos trabalhadores. Fizemos uma luta para trocar o empresário que fornecia a alimentação. Então, isso gerava um sentimento de coletividade muito grande. Hoje, com essa redução, obviamente, não tem mais a quantidade de gente nos locais de trabalho, mas ainda há uma adesão grande ao sindicato. Agora, é muito mais difícil organizar uma greve, por exemplo. Já há alguns anos não há greve dos bancários, em função muito dessa redução. Ainda assim, os maiores empregadores do país, entre os 20 maiores, 4 ou 5 são bancos. É o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, o Itaú e o Santander, e agora também as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, o Bancob e o Sicredi. Então você tem um grande contingente de trabalhadores do setor financeiro, mas você tem muito menos bancos. Os bancos foram se fundindo, houve a privatização dos bancos estaduais, Banespa, Banerj, Benj, Baneb e outros, sobrou Banrisul, sobrou o Banco de Espírito Santo, de Sergipe, do Pará e de Brasília. São 5 bancos estaduais apenas que resistiram à onda de privatização do governo Fernando Henrique e depois do governo Collor, Itamar e Fernando Henrique. Então, nós tivemos essa mudança. Isso daí, obviamente, tem impacto sindical. Mudou a forma de fazer sindicalismo. E, obviamente, a representação política já não é tão forte quanto antes. Nós chegamos a ter 7 deputados federais bancários, 5 do PT e 2 de outros partidos. Hoje temos a Érica Cocai, o Tadeu, do Paraná, e creio que sejam só esses os bancários que são deputados federais. Berzoni, vamos falar de você acaba de citar agora há pouco o nome dele, e que teve um papel fundamental no sindicalismo bancário, na construção do PT, que foi Luiz Guxiquem, que foi, salvo engano, trabalhador do Banespa, né, do Banco do Estado Exatamente. de São Paulo. E, salvo engano, num livro de 1985 chamado Pra que PT?, foi ele que, no seu artigo, escreveu exatamente essa inversão da ideia de correia de transmissão, né? O Partido dos Trabalhadores passando a ser a correia de transmissão dos sindicatos, né? Qual foi o papel desempenhado para além, né? Volto a dizer, essa série tem o papel também, tem o objetivo também de resgatar a memória, né, daqueles que já não se encontram também entre nós, né? Qual foi o papel desempenhado pelo Guxiquem? Você acaba de dizer do seu papel fundamental na unificação nacional, no movimento nacional dos bancários, na greve geral de 1985. Qual foi o papel do Guxiquem no sindicalismo bancário, no sindicalismo geral e dentro do Partido dos Trabalhadores? Ele que também foi um desses deputados federais oriundos do sindicalismo bancário. Exatamente. Guxiquem foi o meu deputado federal. Eu votava nele e fazia campanha para ele.
Augusto Key teve um papel fundamental tanto na formação do PT, elaborando, junto com outros companheiros, mas ele centralmente teorizando bastante sobre a linha sindical do PT, e também na fundação da CUT, quando ele teve uma grande participação na elaboração da tese, que foi vitoriosa no congresso de fundação da CUT. E essa ideia que o PT deveria buscar não apenas ser um partido dirigente da classe trabalhadora, mas um partido que respeitasse muito a realidade objetiva dos trabalhadores tão diferenciados no Brasil. A gente ia desde os rurais, muitos deles analfabetos ou com baixa escolaridade, até professores universitários pós-graduados, mais de uma vez. Então, a CUT e o PT pretendem fazer dessa representação de classe, mesmo que não excluindo quem não é da classe, mas uma representação de classe, uma lógica de que, ao invés de tentar impor aos trabalhadores uma ideia, um modelo pré-concebido, tentar construir conjuntamente, enquanto representação de classe, uma linha política que levasse tanto a organização sindical para as lutas sindicais e populares, como para a luta institucional, para a disputa do parlamento, para a disputa dos governos. E ele teve um papel essencial. Eu diria que, entre todos que participaram desse processo, talvez tenha sido o que mais se dedicou a construir uma ideia de um partido que não fosse na lógica tão dirigente quanto nós tínhamos a tradição dos partidos comunistas no Brasil. De certa forma, isso daí se perdeu ao longo do tempo. Eu creio que hoje o PT é um partido muito mais burocratizado, muito mais focado na sua direção, mas não podemos negar que as circunstâncias históricas levaram, por exemplo, o partido muito rapidamente virar uma alternativa de poder concreto. E aí esse conflito entre a vida partidária e a vida governamental, a vida parlamentar, começa a aparecer para o bem e para o mal. Para o bem porque nos permite tomar decisões mais contundentes e mais presentes na vida nacional, seja no parlamento ou no poder executivo, no município, no estado e na União. E do lado ruim, porque isso nos distancia um pouco da base e, em função de termos que fazer alianças para a governabilidade com setores do centro e do centro-direita do país, muitas vezes começa a haver uma incompreensão sobre qual o rumo do partido. Então, um desafio muito grande que eu tenho certeza que nós vamos ter que nos esforçar para superar, porque estamos chegando a 45 anos de vida, 23 anos depois de ganharmos pela primeira vez a presidência da República. A gente vai voltar a falar daqui a pouco sobre essa relação do governo, do partido, com o centrão, com o centro-direita. Mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta de conteúdo propriamente histórico, né? Como é que você avalia a relação do partido, dos sindicalistas vinculados ao partido, à CUT, com a consolidação das leis do trabalho, de 1943? Inicialmente, o partido e os sindicalistas eram muito críticos em relação à CLT, né? E essa relação foi se transformando à medida em que acontecia essa mudança estrutural do mundo do trabalho, né? E a desregulamentação das leis, etc. Eu te pediria para fazer essa análise de como o partido e o sindicato, a CUT, foi se transformando no seu olhar em relação à CLT. Por favor. Então, aí é uma contradição fundamental que o PT e a CUT defenderam desde o início a livre negociação, a ampliação dos direitos dos trabalhadores e uma estrutura sindical mais democrática.
A CLT tem uma parte muito importante, que é a garantia de vários direitos relativos à jornada, à condição de trabalho, saúde, salário mínimo, etc. E tem uma outra parte da CLT, que foi uma estratégia do Getúlio Vargas, quando sentiu a necessidade de ter algum grau de controle do sindicalismo, que é a estrutura sindical extremamente centralizada e sem liberdade e autonomia. Então, havia todo um regramento de como as diretorias dos sindicatos deveriam ser constituídas, um limite máximo numérico ao número de dirigentes e várias regras que limitavam, inclusive o processo de dissídio coletivo e julgamento pela Justiça do Trabalho. Simultaneamente, uma cooptação de dirigentes que poderiam se eleger para serem membros da Justiça do Trabalho, atraindo, digamos, carreirismos para o sindicalismo. Junto com isso, o imposto sindical, que acomodou muita gente que não preparou seus sindicatos para viver sem imposto sindical. Então, esse conflito levou muitas vezes o discurso genérico do próprio Lula de dizer que nós queríamos romper com a CLT. Mas romper com qual parte da CLT? Então, eu defendi, quando presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, defendemos e aplicamos o fim do imposto sindical. Nós renunciamos ao imposto sindical. Nós mudamos a estrutura confederativa, fundando a Confederação Nacional dos Bancários da CUT, que hoje se chama CONTRAF. Nós buscamos, junto aos patrões, aos banqueiros, não ter mais aquela visão da negociação voltada como quase um estágio de preparação para o julgamento da Justiça do Trabalho, mas tentando esgotar ao máximo o processo negocial no entendimento entre as partes. Tudo isso, claro, numa categoria que estava alguns patamares acima da média de organização da classe trabalhadora, mas foi bem sucedido. Temos a Convenção Nacional dos Bancários, que atende do Piauí ao Rio Grande do Sul, da Paraíba ao Acre, com regras iguais para todos os trabalhadores do setor. Isso provocou a luta pela modernização, provocou uma confusão que muita gente, de fato, achava que era uma ruptura com a CLT. Nós queríamos romper com a unicidade sindical obrigatória e romper com o financiamento compulsório dos trabalhadores aos sindicatos. Claro que eu sei que muitos sindicalistas acham que isso é uma utopia, mas eu creio que o sindicato autêntico é aquele que é financiado pelo trabalhador voluntariamente. Mesmo que tenha para a contratação coletiva alguma taxa de toda a categoria, mas algo aprovado em assembleia, com democracia, com transparência. E eu creio que hoje o grande desafio da CUT é justamente assimilar essas mudanças tecnológicas e a mudança que ocorreu a partir da luta institucional, assimilado a uma nova estrutura sindical, que não se limite a sindicatos por categoria, mas que organize a sua atividade sindical por ramo de produção. Ou seja, que cada ramo tenha uma estratégia abarcando todas as categorias daquele ramo. E não apenas, por exemplo, no caso dos bancários, só bancários, mas todos que trabalham no sistema financeiro, em fintechs, cooperativas, seguros, consórcios e outras atividades financeiras, numa única organização sindical, buscando um único contrato coletivo de trabalho. Bezoini, a gente chegou à metade do programa e nessa segunda parte eu queria tratar de temas mais atuais, né? Como a juventude costuma dizer, temas da hora, né? E eu acho que o tema da hora é a entrada de Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha no Ministério, né? Em 2 postos muito importantes, Padilha na Saúde e Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. E, para além disso,
né, naquele mesmo contexto, né, nesse mesmo contexto, a sondagem em torno do nome da entrada de Guilherme Boulos, né, de Guilherme Boulos dentro do Ministério. Eu me recordo que... O som ficou baixo. Me ouve agora? Me ouve? Então, para além da entrada de Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha no Ministério, a sondagem, as especulações em torno do nome de Guilherme Boulos para o Ministério. Eu me recordo que na tua presença anterior aqui no Trilhas da Democracia, na época do intervalo entre o primeiro e segundo turno das eleições, você chegou e afirmou que, na verdade, Boulos era o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, né? E, para além disso, a reaproximação, entre aspas, do governo com o MST. Eu queria te apresentar algumas opções que não são excludentes, mas foram opções que circularam em torno das razões, né, dessa movimentação. Se falou em uma inflexão à esquerda, se falou num jogo de xadrez feito pelo Lula, já lançando determinados nomes que poderiam sucedê-lo numa eventual candidatura à presidência da República em 2026, 2030, 2034. Se falou numa tentativa de fortalecimento da corrente vinculada à tendência majoritária ligada ao Lula nas eleições à presidência do partido em junho. Se falou numa modificação no sentido de trazer os movimentos sociais populares para dentro do governo. Só que, logo depois, o presidente interino do PT, o senador Humberto Costa, de Pernambuco, deu uma entrevista à Globo News afirmando a necessidade do PT, né, atrair o Centrão, contar com o apoio do Centrão e do centro-direita nas eleições de 2026, que, digo abertamente, é uma afirmação que me causa muita urticária, né, para dizer o mínimo, né? Eu gostaria, Berzoni, que você fizesse essa avaliação, né, dentro desse jogo de xadrez muito complexo, que tem relação com o combate necessário à extrema-direita, ao fascismo no Brasil, por um lado, mas também a necessidade de marcar uma distância em relação às práticas políticas do Centrão, em particular, né? Eu queria que você fizesse, então, uma análise desse momento, dessa conjuntura política em que a gente atravessa, e a posição do PT, né? Ou as várias posições presentes dentro do PT em relação a essas modificações do Ministério. Por favor, Ricardo. Eu gosto muito de um trecho de uma letra do Caetano Veloso, que ele fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O PT não escolheu esse campo de jogo. O PT está nesse campo de jogo por ter uma liderança popular como a do Lula e por ter vivido essa história da redemocratização do Brasil com tantas contradições. Veja só, o PT nasceu como um partido sectário, um partido que tinha muita dificuldade de fazer alianças. Foi se abrindo, não por acomodação, pode ser que talvez até algum momento tenha sido, mas muito mais pela necessidade de cumprir um papel na democracia brasileira. Quando o PSDB opta por fazer aliança com o campo conservador, o PT deixa de ter a possibilidade de aliar com um campo, digamos, de centro-esquerda e trabalha para ele próprio se ocupar o espaço da centro-esquerda. Eu diria que o PT hoje não é um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda. Eu pessoalmente, gostaria de um partido mais à esquerda, mas ele está cumprindo um papel que lhe foi atribuído. Ele podia renunciar a esse papel e falar, não, vou preservar a minha imagem, eu vou
não lidar com certas questões da vida política institucional. Fico imaginando essa questão das emendas parlamentares, por exemplo, que é algo crítico para o PT. A entrada da Gleisi na SRI e o Padilha deslocado para a saúde mostra o Lula, talvez não tanto indo para a esquerda, mas ele dizendo o seguinte: eu sei com quem eu conto para valer. Na chuva, no sol, no terremoto, na tempestade, eu sei que eu tenho um grupo que eu conto. E eu sei que tem alguns partidos que estão comigo, mas podem não estar em 2026. E eu tenho a convicção de que nós estaremos numa aliança em 2026, e eu entendo a fala do Humberto, porque ele tem que fazer essa retórica para o campo político. Mas eu estou convencido que em 2026 estaremos só PT, PSOL, PCdoB, PSD, PSB, e PDT, se estiver todos na aliança formal do Lula. Agora, teremos pedaços do MDB, pedaços do PSD, do Kassab, talvez pedaços do União Brasil e pedaço, talvez, dos republicanos. Por quê? Porque esses partidos não terão unidade para apoiar o Lula ou unidade para apoiar um candidato da extrema-direita. E a extrema-direita é um fenômeno relativamente recente no cenário brasileiro. Então, hoje nós temos, basicamente, no Congresso Nacional, uma esquerda política, ideológica com a centro-esquerda, temos os chamados centrão, que são partidos que têm baixa densidade programática, muito apego ao poder, e temos a extrema-direita. Cabe à esquerda, na minha opinião, buscar avançar o máximo possível para fazer alianças, mesmo que não sejam formais, com os setores do centrão, mas sem se descaracterizar. Aí é o terreno minado, onde nós temos que pisar com todo cuidado para não explodir no processo. O Lula sabe disso. O Lula sabe que cada vez que ele elogia alguém do centrão, ele provoca, digamos, a urticária. Cada vez que o PT faz um acordo em um Estado para satisfazer uma estratégia nacional, provoca em nós uma certa insatisfação. Mas esse é o jogo. A eleição nacional no Brasil, ela é a eleição de 27 estados, 54 senadores, ou 27, depende da eleição, 513 deputados federais. Ou seja, eu estive no papel de construir esse mosaico por mais de uma vez. E não é fácil. Não é fácil para fora do PT, não é fácil para dentro do PT. Então, esse é o desafio que está colocado. Qual é o problema nosso? Para avançar programaticamente e ter uma governabilidade mais segura, nós precisamos fazer, no campo da esquerda, 270 deputados federais, o que é hoje uma utopia. Não temos chance de fazer isso no curto prazo. Então, eu defendo que o PT e os demais partidos da esquerda tenham um duplo planejamento para a próxima eleição e para os próximos 30 anos. Para a próxima eleição, porque você não pode renunciar a planejar a próxima eleição sob o risco de se enfraquecer. E para os próximos 30 anos, porque nós sabemos que para fazer uma mudança radical da situação social do Brasil, é preciso ter um planejamento de médio e longo prazo. Senão, não conseguimos avançar. Então, Bezoini, não há, e eu uso essa expressão que eu vou usar agora como instrumento de retórica, né? Então, não há nenhuma ilusão por parte da direção do PT de que as negociações com o Centrão, particularmente com o Centrão, né, a fala do Humberto em relação à necessidade de contar com o Centrão em 2026, mas também com o centro-direita, que são coisas com certa diferença, não há nenhuma ilusão de que exista no Brasil ainda um centro democrático, como era a ilusão, por exemplo, de alguns partidos
comunistas europeus na década de 70, quando faziam a defesa da necessidade de uma aliança com o centro, porque existia, de fato, um centro democrático naquele momento. Então, tem-se a consciência de que, na verdade, é o jogo jogado, né? E de que é preciso dialogar com esses setores, no limite, trazendo alguns para o seu campo. É isso? Eu creio que existem em vários partidos pessoas que dá para se caracterizar como centro democrático. Alguns são ministros do Lula. Vou dar exemplo. No MDB, você tem a Simone Tebet, o Renan Filho e o Jader Filho, sendo bons ministros, que não falam a linguagem do PT ou da esquerda, mas falam a linguagem de uma defesa do país, do povo, da nação. Para mim, Berzolini, o grande exemplo de centro democrático já está no governo e ocupa a vice-presidência da República. Exatamente, foi nosso adversário. É bom lembrar, o Geraldo Alckmin comemorou a prisão de Lula. E depois tanto Lula quanto Alckmin tiveram a compreensão de que era necessário fazer uma aliança. Quando eu falei de Renan Filho, Jader Filho e de Simone Tebet, são 3 que apoiaram o Lula. A Simone no segundo turno, Renan e Jader já no primeiro turno. Rodrigo Pacheco, Eduardo Paes e Otto Alencar, do PSD, do Kassab, são instrumentos da disputa política para onde vai o PSD na próxima eleição. Isso vale também para os 3 do União Brasil, que estão no governo. O Juscelino, que muitos, obviamente, não gostariam que ele estivesse, em função até das acusações, mas Juscelino, o ministro, me fugiu o nome agora, e o ministro da Integração Nacional, que é do Amapá, aliado do Alcolumbre. Então, nós temos, na verdade, Marco, que lidar com uma realidade que é a que se apresenta para o momento. Se o PT não souber construir bem essa aliança ao centro, mesmo que não seja com partidos do centro, nós podemos nos inviabilizar na próxima eleição e dar espaço para a extrema-direita. Então, esse é o dilema que estamos vivendo. Eu gostaria muito que a gente tivesse capacidade de governar só com a esquerda e um centro mais, digamos, palatável. Mas não é a realidade que nós temos no Brasil hoje. É bom lembrar, o Lula só ganhou a eleição presidencial por conta do Nordeste. Nas outras 4 regiões, Bolsonaro foi vencedor. Então, nós vamos ter que remar muito para melhorar essa situação eleitoral, que inclusive se mostrou desfavorável na última eleição municipal. Berzolini, você falou no Nordeste e eu não posso perder essa oportunidade. Eu moro há 20 anos no Recife e Pernambuco é um estado, Recife é uma capital fundamental para essa vitória de Lula, né, na eleição de 2022. E o cenário que se apresenta é da existência de 2 candidaturas para governador de Pernambuco, que são o João Campos, o atual prefeito do Recife, presidente nacional do PSB, e a neo-entrada no PSD de Kassab, de Raquel Lira, atual governadora. Como é que você analisa como é que Lula deve se comportar dentro dessa disputa que tem tudo para ser realizada em 2026? 2 palanques, uma adesão, um apoio irrestrito a João Campos, sabendo que do outro lado existe uma candidata que vem tendo relações muito institucionais, né, com a presidência da República, com o atual governo, e que acaba de entrar para um partido que está na base de apoio do governo. Então, esse é um caso que vai se repetir em vários estados. Você vai ter candidatos que poderão estar numa postura abertamente oposicionista,
ao governo federal ou que vão optar por não se desgastar no embate nacional. No caso de Pernambuco, nós vivemos uma situação parecida, mas também diferente, porque eram dois partidos da base do governo, em 2006, quando eu era presidente do PT, que Eduardo Campos e Humberto Costa disputaram o primeiro turno, mas com o compromisso de se apoiar no segundo turno, já que o adversário era o então PFL. No caso agora da eleição de 2026, se a Raquel Lira mantiver uma postura de neutralidade ou até de um apoio não formal ao Lula, é importante dialogar com o PSD, que nós não temos razão para adotar uma postura beligerante em relação a Raquel. Mas, obviamente, o candidato mais próximo do Lula será o João Campos. Mesmo abstraindo o fato de que Eduardo Campos, que era meu amigo pessoal, ele, em 2014, ele optou por fazer uma campanha de oposição a Dilma Rousseff. Mas nós entendemos também os erros que o governo Dilma cometeu na relação com ele para levar a essa situação. Então, essa delicadeza regional, ela é sempre um desafio para a direção partidária. Nós vivemos isso na Paraíba, no Maranhão. Eu não consigo nem me lembrar de todas as situações que eu vivi, seja como presidente do PT, seja como ministro parlamentar, para contornar situações regionais e evitar perder votos da disputa nacional. A gestão de uma campanha nacional exige, de um lado, uma firmeza programática e política para defender suas bandeiras, de outro lado, um pragmatismo para saber fazer uma certa contabilidade preditiva, pensando no que pode resultar de cada decisão que você toma. Bezuini, Normando não vai poder participar, né? Eu pensei que ele entraria em algum momento, mas ele enviou uma pergunta que diz respeito ao PED, ao processo de eleição direta para a presidência do partido. Eu gostaria de ler essa pergunta nessa reta final dessa nossa conversa. Então, abro aspas para Normando Rodrigues. O PT vivencia mais um PED que o culminará em escolha nas urnas no próximo dia 6 de julho. Em que pese a justificativa do mecanismo como essencial a um partido de massas, muitos atribuem ao PED o fim dos debates políticos internos, antes fomentado nos núcleos e nem sempre exercitado nas plenárias. O PT é hoje um partido sem debate interno e, consequentemente, sem formação política de seus integrantes, fecha aspas, eis a pergunta, a provocação do Normando. Essa provocação do Normando é essencial para pensarmos o que queremos do PT, não para a próxima eleição, mas para as próximas décadas. O processo de eleição direta, embora tenha o apelo da suposta democratização da escolha dos dirigentes, ele acaba, muitas vezes, transformando a luta política interna numa arena quase similar à disputa eleitoral geral do país. Agora o PT acrescentou mais 300 mil filiados ao seu cadastro. Estamos chegando a 3 milhões de filiados. Na minha opinião, a maioria desses filiados não sabe nem o que é o PT. As pessoas se filiam muitas vezes por relações pessoais, arregimentados por correntes, ou prefeitos, ou parlamentares, por razões, muitas vezes, que não são as melhores. Então, eu defendo que a filiação partidária seja um processo que tem etapas, que ninguém se filie só porque assinou uma ficha, que tem etapas de formação, que tem etapas de integração à vida partidária, para só se declarar um filiado com direitos plenos depois de passar por algumas etapas. Alguns chamam isso de burocracia. Eu chamo de construção de consciência político-partidária de um partido de trabalhadores. Então,
o PED vai refletir mais uma vez uma luta entre correntes, muitas vezes para acordos regionais, para resolver o problema regional. Uma chapa apoia a outra no Estado, depois essa chapa apoia na nacional, e perdemos a oportunidade de discutir isso que eu tenho defendido, que é: vamos cuidar da próxima eleição e vamos cuidar dos próximos 20, 30 anos. Governar o Brasil é um privilégio para um partido que nasceu nas condições que o PT nasceu. Esse privilégio, ele se deve menos a uma organização partidária forte e mais à liderança carismática e popular do Lula. Claro que o PT tem um papel nisso, mas o PT muitas vezes se perde num pragmatismo eleitoral de curto prazo, na vida geral e na vida interna do partido. Por exemplo, na minha opinião, só deveria poder ser candidato pelo PT quem tivesse pelo menos 3 anos de filiação. E hoje a pessoa se filia, salvo engano, com 6 meses já pode ser candidato. Só deveria poder votar quem passasse por esse processo, digamos, de consolidação da sua opção partidária. E hoje a pessoa se filia para votar no próximo PED. Depois o partido esquece desse filiado. Não mantém nem sequer informado, quanto mais informado. Por isso essa questão que o Normando coloca é fundamental, porque um partido com a nossa característica só vai avançar se acreditar na formação política, na informação política, na mobilização e na organização. São os 4 pilares de um partido de esquerda. Todo o resto é acessório. Presidência, secretaria-geral, tesouraria são instrumentos. A base do partido são formação, informação, mobilização e organização. É disso que eu acredito hoje. E tenho pouca motivação, inclusive, para participar do PED, porque o processo é muito superficial e muitas vezes dissimulado. Eu participei várias vezes, fui candidato a presidente 3 vezes. Ou seja, disputei com alegria, com motivação, mas acho que hoje nós precisamos ter um pouco mais de atenção a essas questões, a comunicação, a formação, a organização e a mobilização. Se tivermos que chamar um ato para o próximo final de semana, por outro final de semana, para defender o governo, boa parte desses 3 milhões de filiados sequer saberão que o ato existe, que não há mecanismos confiáveis de comunicação para viabilizar essa mobilização. Besouro, eu vou aproveitar a provocação do Normando e a tua resposta para fazer uma outra provocação relativa a esse crescimento do número de filiados do partido nos últimos meses, né? O exemplo de Maricá, que é governada por Washington Quaquá, vice-presidente nacional do partido, né? O crescimento em Maricá foi da ordem de 111% do número de filiados do partido. Quando perguntado, Humberto Costa, presidente interino do PT, afirmou que isso que esse crescimento está próximo do esperado. Bom, não tratando diretamente do caso de Maricá, né, governada pelo Washington Quaquá, esse crescimento está próximo do esperado? Se ele fosse qualitativo, eu creio que seria até desejável que fosse maior. Mas o problema é que ele não é qualitativo. E eu não estou falando de Maricá, eu estou falando de vários locais do Brasil que houve um crescimento muito acima da média. E eu já assisti isso quando fui presidente do PT. Eu pessoalmente pedi impugnação de filiações, porque chegavam a nós notícias de que essas filiações tinham sido clientelistas, assistencialistas e empreguistas. Eu caracterizo os 3 piores fenômenos da política, são o empreguismo, o assistencialismo e o clientelismo. Quando você tem isso presente dentro do partido de esquerda, é um veneno. E por isso que eu digo, eu não quero me referir ao caso A, B ou C, mas eu quero me referir a um critério de qualidade política. Nós precisamos ter um esforço ético, sem demagogia,
sem caça às bruxas, mas um esforço ético de consolidarmos o modo petista de fazer organização partidária. Isso daí só é possível se a direção tiver muita firmeza e não ceda aos seus estímulos de disputa interna. Você entende que a carta escrita pelo Rui Falcão, divulgada nos últimos dias, e a entrada em campo de Zé Disseu, de Randolph, em nome da unidade, serão suficientes para que essa disputa não se transforme numa disputa fratricida? Eu espero que sim. Aliás, eu também estou escrevendo um documento nesse sentido, que eu pretendo divulgar na semana que vem. Documento, eu não vou disputar nenhum cargo, não quero participar de direção partidária, me coloco à disposição para contribuir voluntariamente, sem cargo, sem nenhuma estrutura, para que nós possamos construir um partido que tenha outra perspectiva. Não apenas a disputa do poder a cada 3 ou 4 anos, de uma maneira nem sempre qualificada. Besouro, a gente está chegando ao final desse Trilhas da Democracia, o segundo de uma série sobre os 45 anos de fundação do PT. Eu queria que tu fizesse uma saudação final, especialmente para aquela parcela da audiência constituída por jovens que olham para o PT não como talvez a minha geração olhava, né, como sendo algo novo no cenário político brasileiro, mas uma instituição que já se institucionalizou, né? Por que PT? O título do livro lá de 1985, para que PT? Por que PT nesses dias de hoje? Por favor, Besouro, as suas últimas palavras. Eu vou fazer esse encerramento dizendo que eu faço aniversário no mesmo dia do PT, dia 10 de fevereiro. A única diferença é que eu tenho 20 anos a mais. Eu me filiei com 20 anos. Então, eu me filiei muito jovem ao PT e creio que o PT precisa ter uma vitalidade jovem. Precisa ter muito mais jovens filiados ao PT e jovens que não tenham a cabeça acorrentada pelas correntes políticas, que possam pensar livremente sobre quais os desafios de um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse desafio principal num país que é uma das 10 piores distribuições de renda do mundo, um país onde ainda tem trabalho escravo, onde a mulher é vítima de feminicídio, onde a comunidade LGBTQIA+, que avançou muito na luta nos últimos anos, ainda sofre graves discriminações. Nesse país, o PT é muito necessário. Então, para que PT? Tem razão de sobra. Qual PT? É uma pergunta que só pode ser respondida por nós. E que tem muito mais condição de responder uma juventude partidária livre, desacorrentada. E quando eu falo desacorrentada, obviamente eu me referindo às correntes políticas que muitas vezes acorrentam o debate interno em torno dos objetivos de curto prazo de alguns dirigentes. O PT pode ser muito mais do que ele é. E a nossa meta tem que ser hegemonizar o Congresso Nacional, através do crescimento das lutas populares. Também não acredito que vai ter a hegemonia do parlamento sem lutas populares que formem lideranças capazes de chegar ao parlamento, se tornar prefeitos, governadores e presidentes da República, como o nosso Lula conseguiu marcar a história do Brasil até hoje e vai marcar mais uma vez vencendo em 2026. Eu tenho a convicção de que Lula é favorito para vencer a eleição. Não será fácil, mas ele é favorito. Então, juventude do Brasil, juventude trabalhadora, vamos entrar no PT sem ceder aos escaninhos das correntes políticas. Ricardo Bezoini, ex-presidente nacional do PT. Bezoini, muito obrigado por essa
outra participação no Trilhas da Democracia. No próximo domingo, continua essa série sobre os 45 anos do PT, recebendo o sociólogo do trabalho, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Ricardo Antunes. Não percam. Até lá. Grande abraço, Ricardo. Um abraço, querido.